4 passos de como destruir a igreja. Estamos vivendo em um tempo que a igreja está se autodestruindo, porque não está vivendo a realidade e a vontade do Senhor. Quero te mostrar esses 4 pontos. Fica comigo, deixa o seu like. Bom, no momento em que nós estamos vivendo, a forma das coisas que estão caminhando e acontecendo, existem algumas formas, existem alguns passos que muitos que se dizem ser a igreja estão cometendo e se autodestruindo, porque não estão percebendo que são estratégias do inferno, estratégias de Satanás, sutis para destruir e acabar com a igreja. O primeiro passo é o que tem acontecido mundialmente dentro dos nossos templos e dentro da igreja hoje. Qual, Clarissa? Rejeite a verdade. Se você rejeitar a verdade, você está se autodestruindo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai dizer assim no seu versículo 11 e 12. Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui eu sempre me pergunto e falo, Senhor, por que as pessoas acreditam mais na mentira do que na verdade? E eu lendo 2 Tessalonicenses, eu pude entender que pelo livre-arbítrio que nós temos, nós não optamos em escolher a verdade. Então o Senhor deixou e nos entregou ao engano. Ele deixou que nós seguíssemos as nossas próprias vontades e os nossos próprios quereres, que é a mentira. Isso nos leva ao engano. Deus os entregou e deixou eles criarem os próprios erros e as próprias mentiras. Quando a gente entende que em meio a um caos nós estamos rejeitando a verdade para viver na mentira, nós estamos rejeitando aquilo que o Senhor nos deu para sermos a igreja do Senhor e nós estamos destruindo aquilo que Ele nos chamou para ser. Temos que entender como igreja, senão nós seremos destruídos, que precisamos continuar fazendo o certo, mesmo que todos ao nosso redor estejam fazendo errado. E nós precisamos considerar aquilo que é errado, errado, mesmo que todos ao nosso redor estejam considerando aquilo como verdade. Muitos estão se deixando ser enganados e muitos não conseguem mais nem reconhecer o que é a verdade e o que é a mentira, porque o engano já tomou conta dessa pessoa. O segundo passo que nós precisamos ter muito cuidado é rejeitar quem fala a verdade. E isso é uma das coisas que mais acontece no nosso meio nos dias de hoje. Lucas capítulo 10, no versículo 16, diz assim que o próprio Jesus diz: portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos, a mim está dando ouvidos. Mas a qualquer que vos rejeitar, estás me rejeitando. E qualquer que me rejeitar, está rejeitando aquele que me enviou. E isso é seríssimo, só que muitas vezes não compreendemos que nós vivemos em um tempo que pessoas não estão rejeitando a nós. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ter isso em nossa mente. Precisamos apregoar a verdade do Senhor para pessoas entenderem: vocês não estão rejeitando a nós, porque nós só estamos fazendo aquilo que a vontade do Senhor quer que façamos. Não estamos aqui para pregar a nossa palavra, até porque não é nossa. Nós estamos aqui lançando e apregoando a verdade de Jesus Cristo. E se vocês rejeitarem essa verdade, vocês não estão rejeitando a Clarissa, vocês não estão rejeitando ao pastores, vocês não estão rejeitando a igreja do Senhor. Vocês deixarão de fazer parte dela, mas vocês estão rejeitando o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que é a verdade. Não rejeite quem fale a verdade. Muitas vezes nós damos créditos àquelas pessoas que não falam a verdade, aquelas pessoas que não pregam a verdade. Preferimos dar valor e importância nas mentiras que são contadas no que da verdade que é exercida. Esse é o terceiro passo. Nós abraçamos os falsos mestres e com as suas falsas doutrinas. Infelizmente, o que mais tem acontecido no nosso meio é que nos tempos de hoje nós temos abraçado falsos mestres, nós temos abraçado as suas falsas doutrinas e nós estamos rejeitando aqueles que pregam a verdade, vivem a verdade e a própria verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 vai dizer assim:
Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceiras nos seus ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. E infelizmente é o que tem acontecido. Pessoas não suportam ouvir a verdade do Senhor, porque a verdade, ela libera dentro de você uma transformação. A verdade, ela reage de acordo com o que está vivendo. Se existe uma mentira e a verdade entra, a mentira não pode continuar sendo operada, porque a verdade, ela vai entrar e ela vai ser transbordada de uma forma tão grande que a mentira vai precisar sair. É por isso que pessoas hoje não querem nem ouvir a verdade e nem dar crédito a quem prega a verdade, porque quando a verdade entra, a mentira logo tem que bater em retirada. Mas pessoas estão hoje procurando, abraçando, caçando pessoas que preferem ser os falsos mestres e caçando doutrinas falsas e mentirosas, porque essas doutrinas não destruem o seu ego. Essas pessoas e essas doutrinas continuam massageando a sua doutrina, os seus pecados, as suas formas, as suas vontades de viver. Só que, infelizmente, isso só nos encaminha para os erros. Quando nós deixamos de viver e analisar a verdade, nós nos mergulhamos nas mentiras que muitos estão pregando para cada um de nós. E isso nos leva ao quarto passo de como destruir a igreja do Senhor. E quando eu falo destruir a igreja do Senhor, nós estamos nos autodestruindo, porque nós somos a igreja. Ande conforme como o diabo quer que você ande. Infelizmente, muitos não perceberam que estão agindo de acordo como o diabo quer. Larissa, como? Eu continuo nas mesmas práticas, eu continuo nas mesmas vontades, eu continuo exercendo as minhas próprias funções do jeito que eu quero. Paulo vai escrever: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu ando de acordo com a vontade do Senhor, eu não falo do jeito que eu queria falar, eu não ando como eu já andava, eu não faço as mesmas práticas de como eu fazia. Mas quando eu ando segundo a vontade do diabo, eu continuo exercendo as mesmas funções como um dia eu era lá atrás. A Bíblia vai dizer para nós entrarmos no reino dos céus e ficarmos estabelecendo esse reino nos dias de hoje. Nós precisamos morrer. Nós precisamos nascer e nós precisamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Morrer para o mundo, nascer para Cristo e continuar vivendo dentro desse reino. Somos cartas escritas e precisamos estabelecer o reino de Deus. Não utilize esses 4 passos. Não ande segundo as vontades do diabo. Não exerça a função de abraçar as falsas doutrinas e os falsos mestres. Não rejeite a verdade e não rejeite quem diga a verdade. Deus te abençoe.